Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula? Nosso vídeo de hoje é um pouquinho mais divertido. Eu vou trabalhar com meus retalhos, vou fazer o bloco para a capa da minha almofada, vou fazer o topo, só que no bloco de hoje eu não estou usando o patchwork tradicional. Eu estou usando retalhos, partindo da ideia de um bloco, só que fazendo ele mais livre, mais solto, livre de cálculo, livre de regras. Aqui não vai ter erro, não vai ter costura torta, porque você pode brincar, usar sua criatividade e deixar o seu bloco evoluir conforme você for costurando. Você que está chegando aqui agora no canal, eu sou a Cléo Magno, professora de patchwork e costura criativa, e eu convido você para fazer parte desse grupo Vem pro Ateliê. Bora para a aula? E não esquece, já se inscreve no canal, toca o sininho daqui de baixo para receber notificação, curte e compartilha. Eu decidi fazer registros para o meu arquivo com a técnica do patchwork de improvisação. Eu escolhi essa técnica para começar a trabalhar 2024, pois eu pretendo, muita pretensão minha, mas eu pretendo reduzir o máximo possível das minhas caixas de retalhos. São muitos anos acumulando retalho e agora vou fazer o possível para deixar elas com o mínimo possível. Eu escolhi alguns tons, pois eu vou produzir peças para minha casa. Então, cada um escolheu a sua cor base principal. E a partir delas, eu vou construir os meus blocos e desenvolver os meus projetos. Essa técnica é muito interessante, pois vai me ajudar a acabar com retalhos, reduzir muito, e também é um projeto que eu consigo fazer com muito mais agilidade, porque ele não exige as regras rígidas que temos no patchwork tradicional. No patchwork tradicional, eu tenho os passos que eu sigo sem pular etapas. Planejar o projeto, fazer os seus desenhos, fazer o cálculo de medidas de cada bloco, de medida final da peça, escolher tecido, fazer com que ele tenha harmonia, preparar esse tecido e depois de tudo isso pronto, fazer os cortes e costuras. Como vai ser feito cada bloco e onde eu finalizo meu quilt, a colcha do patchwork de improvisação se desenvolve de acordo com o que vamos costurando. Muito importante lembrar que eu fiz o meu desenho a partir do meu bloco já costurado. Tudo que no patchwork tradicional exige corte com precisão, cálculos pré-determinados, nesse quilt de improvisação eu não preciso me prender a nada disso. A única coisa que eu sei, eu escolhi um recorte de tecido e vou costurando as minhas tiras. Também não refilei nada, não tem medida específica. Cada tira tem um tamanho. Eu decidi fazer um padrão de bloco simples, lembrando muito cabana de toras. Esse foi a ideia inicial. Só que no patchwork de improvisação, isso vai mudando. Conforme você vai fazendo as suas costuras, você acaba desenvolvendo esse bloco meio que mais fluido, uma coisa muito livre. Nessa técnica de improvisação, estamos muito livres de regras do patchwork. Você sabe onde começa, mas ele vai se desenvolvendo aos poucos. É muito libertador para quem está iniciando, porque aqui não existe corte errado, não existe costura errada. É criar o seu desenho a partir de um recorte do tecido e parar no momento em que você achou que chegou no tamanho desejado.
Podemos partir do princípio de blocos, como foi meu caso, eu parti da ideia do cabana de toras. Só que aqui eu não estou presa a regras. É muito interessante criar contrastes, usar tecidos diferentes, texturas diferentes. E aqui não preciso ficar preso à costura exímia. Para você que está começando, que ainda tem insegurança no patchwork tradicional, essa técnica é perfeita. Além de que você pode usar toda a sua criatividade e criar o seu próprio desenho de blocos. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, toca o sininho para receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo. E se você quiser continuar vendo os blocos que eu estou desenvolvendo, deixa também nos comentários, se inscreve no canal, curte e compartilha. E vamos embora montar a capa da nossa almofada, que é o projeto do dia. Meu bloco central está com 32 centímetros. Eu vou precisar de faixa de 5 centímetros de cada lado, mais a margem de costura. Então, eu cortei faixas de 6 centímetros e meio. Quando você está trabalhando com tecidos que a estampa tem uma direção, você precisa ter um certo cuidado na hora de fazer esse corte, na hora desse planejamento. Então, eu cortei a minha faixa com a direção da estampa para a parte superior e inferior e do lado do comprimento, para que a minha estampa não fique de ponta cabeça. Então, eu posicionei de uma maneira em que elas fiquem todas na mesma direção. Mas vamos começar por qualquer um dos lados, só tomando cuidado com a direção da estampa. Eu vou começar com a minha borda superior. Vou posicionar a borda deixando a mesma medida que eu cortei da tira, no meu caso 6 centímetros e meio. Eu vou deixar um pouquinho a mais porque eu ainda não refilei este lado. Então, eu vou posicionar de uma maneira em que sobre 6 centímetros e meio, mais uma pequena margem, porque eu ainda não refilei nenhum dos lados. Vou posicionar direito com direito. E eu vou começar a costura uns 10 centímetros pro centro. Vou começar minha costura daqui até o final. Esta parte aqui ficará sem costura agora no início. Vou levar para a máquina, vou fazer costura com margem de 0,75 até o final e já voltamos colocar a próxima borda. Eu mudei vocês de posição porque estava fazendo muita sombra. Eu quero terminar essa peça agora à noite. A próxima tira, essa eu costurei, assentei no ferro, deixei esse espaço sem costurar e agora eu vou costurar a próxima tira. Eu já refilei na medida correta, sempre direito com direito. Como eu já refilei, então eu vou alinhar o corte do tecido superior, lateral e inferior. Vou levar para a máquina. Agora eu vou colocar o alfinete, porque ela já tá na medida certa. Vai ficar mais fácil para não sair do lugar. Costuras feitas. Tombar a costura. Vou assentar no ferro. Eu estou fazendo a minha costura no sentido horário. Direito com direito.
Vou deixar uma folguinha para refilar esse lado depois. Costura a parte de baixo. Toma cuidado para alinhar bem o corte do tecido, para que ele não fique torto. Retrocesso no começo e no final. Tomba a costura. Vou assentar no ferro e refilar o excesso seguindo a linha do corte. Última tira. Vou rodar para facilitar a montagem. E tomar cuidado para que a minha estampa não fique de ponta cabeça. Deixar uma folga, porque aqui está torto ainda. Retrocesso no começo e no final. Lados finalizados. Agora é só fazer a costura final da primeira etapa que deixamos sem costura. Dobramos direito com direito e finalizamos a costura. E o topo da nossa capa está pronta. Vou posicionar agora com uma manta. Pode ser a R1, pode ser a R2. Eu vou olhar a manta que eu tenho de recorte, já de retalho, sobra de outro trabalho. E vou escolher o forro e já volto com vocês. Eu já preparei meu sanduíche e eu estou usando uma manta sem resina. É a manta da Pergorari, ela é a Poly 100, ela não tem resina em nenhum dos lados. Como eu estou usando uma sobra de um trabalho anterior, ela ficou bem justinha na parte superior e na parte inferior. O ideal é que você deixe uma folga na volta toda para você ter onde fazer o seu apoio na hora de fazer o seu quilting. Aqui você pode fazer seu quilting. Se você já faz o quilting livre, você pode trabalhar da forma que você quiser. Se você não sabe fazer o quilting livre ainda, você tem que prender as 3 camadas: o forro, a manta e o seu topo. Então, você pode vir e passar costuras retas com calcador de máquina mesmo, seguindo algumas linhas. Eu gosto de prender primeiro a borda externa, toda a volta, para que eu possa trabalhar o quilt e isso não encolha e não fique embabadado, tá? Você pode começar a trabalhar em algumas faixas, tá? Eu vou trabalhar com uma linha bem clarinha do tom de lilás. Ela vai ficar boa em toda ela, mesmo no tecido mais escuro. Eu vou preparar meu quilting e daqui a pouco nós voltamos para fazer a parte de trás, a nossa capa. E vamos fazer com zíper embutido. Já voltamos com a montagem da nossa capa. Deixa aqui no comentário do que você achou dessa forma de construir o bloco mais livre, sem regras, sem cálculos. E se você tem dúvida, precisa de ajuda, não esquece que eu estou aqui para ajudar você a acabar com retalhos, reduzir aquelas caixas que dão cria durante a noite. E vem para o ateliê, se inscreve no canal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, vai lá e ativa o sininho. Curte, compartilha, vem para o ateliê. Vamos trabalhar muito em 2024.